Olá! Vamos começar a videoaula do módulo Protocolo de Avaliação Análise de Dados. Depois de você ter aprendido o passo 1 e o passo 2 do protocolo de avaliação do estudante com indicativos de altas habilidades superdotação, chegou a hora de você aprender o passo 3, que trata da análise dos dados coletados. Então, nessa videoaula, eu vou te apresentar o relatório avaliativo das altas habilidades superdotação, o qual será preenchido com todas as informações já coletadas nos passos anteriores. É a partir do cruzamento desses dados que você terá subsídios para emitir o parecer, indicando que o estudante apresenta ou não, no momento, altas habilidades superdotação. E para melhor didática e apresentação deste documento, eu o desmembrei em partes. Então, eu vou apresentar a você de forma separada, ok? Vamos começar com o item 1, identificação. Então, vamos conhecer o item 1, que é a identificação desse relatório aí das altas habilidades superdotação. No item 1, você vê que tem um quadro com as informações sobre esse estudante, onde vai ser preenchido de forma clara, né? O nome, né? A gente tem aqui a data de nascimento, a idade, sexo, a cor, unidade escolar, município, CRE, no caso da educação estadual, o ano, série, modalidade, enfim, esse quadro vai ser preenchido, né, com as informações aí do estudante. Seguindo, nós temos a parte 2 desse relatório, que é o motivo da avaliação. Nesse quadro aqui, gente, ó, nesse quadro, você vai colocar o motivo pelo qual o estudante foi indicado para avaliação das altas habilidades superdotação, destacando o quê? A sua área forte. E detalhe, esse motivo, ele está lá na ficha de indicação. Essa informação está nessa ficha de indicação que foi preenchida lá no passo 1, para avaliação em altas habilidades superdotação. Então, o que está nessa ficha, você vai pegar e colocar aqui a informação. Por que esse estudante, qual foi o motivo que ele foi indicado para passar por esse processo de avaliação das altas habilidades superdotação. Seguindo, nós temos aí o item 3, relato de caso. Nesse espaço, vou fazer a seta aqui porque você vai encontrar esse espaço em branco. Nesse espaço, é preciso colocar as informações relevantes colhidas nos seguintes instrumentos. Na entrevista com os pais ou responsáveis, no questionário de indicação que foi respondido pelos professores regentes e na entrevista com o estudante. Eu vou pontuar cada um deles a seguir. Mas uma observação importante, aqui não há nenhuma inferência do professor de AE ou do professor que está responsável por esse processo das altas habilidades superdotação. Aqui, nesse espaço, vai ser colocadas as informações que foram colhidas, sem o professor fazer inferência ou emitir a sua opinião. Entrevista com os pais ou responsáveis. Então, vocês estão vendo que a gente vai esmiuçar, ó, aqui a entrevista, o questionário e entrevista com o estudante. Então, primeiro, quando você for pontuar a entrevista com os pais, você vai colocar dados da família e as informações relevantes. Então, quais são essas informações relevantes? Quem que é o responsável por passar essas informações? Quem mora na residência com esse estudante, como que foi a gestação da mãe, o parto, o seu desenvolvimento motor, os primeiros anos de vida, o relacionamento com a família, os amigos, os professores, como que ele se relaciona, o que gosta de fazer nas horas livres, a idade que ele começou a estudar, quando começou a ler, escrever, fazer cálculo, se apresenta algum problema de saúde ou necessidade educacional especial. Então, esses aqui são alguns exemplos de informações que a família traz nesse processo.
e precisa estar descrito aqui nessa parte do relatório. Também dados dos professores, né? Que os professores preenchem também um formulário. Então, são as informações mais relevantes, informações que os professores regentes falam sobre essa habilidade dele, que está sendo identificada, né? E também nesse processo, se tiver o boletim escolar, o histórico escolar que comprove, né, por exemplo, na área acadêmica, se ele for indicado para uma área acadêmica, por exemplo, matemática, o boletim escolar é algo que comprova que ele sai bem nessa disciplina. Ou produções acadêmicas ou artísticas, se ele for bom em desenho, em música, em esporte. Então, aqui são produções, você pode tirar uma foto, você pode transformar em PDF, você pode filmar. Isso tudo é registro que é importante estar aqui nesse processo e está escrito aqui no relatório. E a entrevista com o estudante. Então, você vai colocar aqui os dados desse estudante, informações relevantes que ele vai relatar sobre si mesmo. Qual disciplina que ele tem mais afinidade, o que ele acha da escola, o que desagrada ele, como é a relação social dele com os colegas. Então, lá naquele formulário que o estudante preencheu, vai ser colocado aqui as informações mais relevantes que ele emitiu, ok? Então, vamos seguindo. Aí, no item 4, nós temos as atividades desenvolvidas pelo estudante. Depois que foi colhido os materiais, né, no passo 1, a coleta de dados, teve o passo 2, que são as atividades que são desenvolvidas com esse estudante na sala de AE ou na coordenação. Então, aquele estudante que passou pelo processo, ele teve atividades que foram desenvolvidas dentro da sua área de interesse. Nesse item aqui é onde você vai marcar aqui, se ele desenvolveu essa atividade, inventário do que sinto, você marca. Se ele fez a caixa mágica, se ele fez imagens ocultas. Então, todas as atividades que foram aplicadas com esse estudante, o professor vai marcar aqui, né? Por exemplo, estou dando exemplos, tá? E se tiver outra atividade, você vai descrever aqui. Escrever qual atividade que foi desenvolvida com ele. Ok? Então, aqui são as informações do passo 2 das atividades desenvolvidas com esse estudante. Seguindo, nós temos o item 5, inteligências apresentadas pelo estudante. Então, dentro das inteligências múltiplas da teoria de Hal Gardner, ele cita essas inteligências específicas de áreas de interesse. Então, se o seu estudante que está nesse processo de avaliação e identificação, ele tem essa inteligência lógico-matemática, você vai marcar aqui que ele apresenta essa inteligência. Ou linguística, ou espacial. Ou, às vezes, pessoal, ele tem duas inteligências, duas ou mais. Ele pode ter lógico-matemática e a inteligência espacial, por exemplo. E aqui tem a descrição do que se trata essa inteligência. Então, vamos ler uma que é espacial. Expressa-se pela capacidade de compreender o mundo visual por meio de noções de espaço e direção com precisão, permitindo transformar, modificar percepções, recriar experiências visuais, pensar de maneiras tridimensionais, levando em consideração a relação entre cor, forma, linha, configuração e espaço. Tá vendo? Então, aqui, nesse espaço, você vai marcar, aqui são 3, né? E temos mais inteligências apresentadas, corporal sinestésica, musical, naturalista, interpessoal e intrapessoal. Então, você vai marcar aquela inteligência da área do estudante. Seguindo, o item 6. No período de avaliação, o estudante apresentou interesse em qual área? Em qual área que ele demonstrou interesse aí, que está envolvida a área de interesse dele
né, o talento, a habilidade dele. É na área de matemática? Você vai e marca. Ah, é matemática e informática. Opa, vou marcar duas áreas aqui, porque ele tem esse interesse nessas duas áreas. E assim a gente vai fazendo com as outras. Se for música, você marca, se for dança, esporte, artes visuais, artes cênicas, e escreve na frente, né? Se for língua estrangeira, por exemplo, você vai colocar qual língua que é? Inglês. Inglês, né? Se for espanhol ou se for outra língua, e aí você coloca esse detalhe. Seguindo, o item 7, estilo de aprendizagem do estudante. Aqui você vai marcar qual que é o estilo de aprendizagem dele, que ele tem mais facilidade para aprender. Então, a gente trouxe aqui um modelo de VARC, que foi desenvolvido, né, por esse professor neozelandês, e ele cita 5 modelos: o visual, o auditivo, o sinestésico, leitura e escrita e multimodal. Então, aqui vocês vão marcar qual que é a maneira que esse estudante tem mais facilidade para aprender, para memorizar, para recriar, né? Por exemplo, é visual? Se for, você vem aqui e marca. Como que é a visual? Ele aprende melhor por meio de demonstrações visuais, como mapas, diagramas, gráficos, vídeos, aulas expositivas para apresentar conceitos, raciocínios ou ideias em suas relações. Aí você pode dizer assim, ah, mas o meu estudante, ele tem uma facilidade visual e também sinestésica. Tudo bem, você marca as duas. O sinestésico está presente em pessoas que aprendem melhor fazendo, seja por meio de experiências em laboratórios, encenações, demonstrações ou atividades esportivas. E aí, se você marcou duas, você também vai marcar essa multimodal. Por quê? Porque é a aprendizagem que ocorre por meio de duas ou mais habilidades, sendo assim você vai marcar essa aqui também. Tudo certo? Então vamos seguir. Item 8, os aspectos identificados durante o período de avaliação. Então, já foi visto aqui nesse curso sobre a teoria dos 3 anéis de Joseph Renzulli, que é a teoria base, a teoria fundamental nesse processo de identificação. E aqui você vai marcar se esse estudante apresentou esses 3 anéis de Joseph Renzulli, que é habilidade acima da média, que é envolvimento com a tarefa e que é criatividade. Se esses 3 anéis estiverem marcados, com certeza esse estudante está na intersecção, né, dessas 3 anéis e ele apresenta uma alta habilidade na sua área de interesse. Então, se ele apresentar apenas um, você vai marcar só um, habilidade acima da média, mas ele não tem tanto envolvimento com a tarefa e nem muito criatividade. Agora, se ele estiver dentro dos 3 anéis, se ele estiver na intersecção, apresentando esses 3 itens, aí sim você marca todos os 3, que é o ponto de intersecção aí no processo de identificação das altas habilidades superdotação. Seguindo, o item 9. Aqui você vai fazer uma síntese das atividades realizadas pelos estudantes para a identificação dessa alta habilidade. Então aqui, ó, já vem esse texto pronto no relatório e você vai preencher esses espaços em branco e fazer uma síntese aí de como que foi as atividades realizadas com ele. Então, para a realização do processo de identificação das altas habilidades, superdotação do estudante, tal, você vem aqui e escreve o nome do estudante, do ano ou série tal, né, do ensino fundamental ou ensino médio, você vem e marca aqui, foram realizados X encontros com esse estudante, entre os meses, você coloca o mês tal e o mês tal. Neste período foram aplicadas as seguintes atividades.
Então, aqui, gente, você vai fazer uma síntese lá do passo 2. O que é o passo 2? As atividades. As atividades que eu expliquei lá no item 4. Lá no item 4, lembra que a gente marcou aquelas atividades que foram desenvolvidas com ele? Aqui você vai citar essas atividades e fazer uma síntese. Como que foi? Ele demonstrou, né? Como que foi a sua percepção durante a aplicação dessas atividades? Apresentou facilidade, ele apresentou motivação, envolvimento, persistência, dúvidas, questionamentos, como que esse estudante se saiu durante essas atividades. E aí, lembrando, você tem que colocar as atividades, você tem que escrever aqui quais são essas atividades e como que foi, né, o desenvolvimento delas, ok? Então, seguindo, o item 10, conclusão. Aqui é um texto padrão também, que já está lá no relatório. De acordo com o Decreto 7.611, de 17/11/2011, que ampara o atendimento educacional especial em altas habilidades superdotação, considerando as teorias adotadas pelo NAAS, que são a teoria das inteligências múltiplas, de Hal Gardner, a teoria triádica de inteligência, de Robert Sternberg, e a teoria dos 3 anéis, de Joseph Renzulli, em consonância com a descrição da síntese de avaliação deste documento, subsidiado com assessorias realizadas pelo profissional do NAAS, conclui-se que o referido estudante, aí você vai marcar, ele apresenta altas habilidades? Ele não apresenta? Ele apresenta? Ele não apresenta? Ou ele necessita de uma reavaliação? Você ainda nesse processo não conseguiu identificar se ele apresenta, se ele não apresenta. Às vezes ele passou por uma dificuldade emocional, uma dificuldade pessoal e não foi possível você perceber ainda se ele apresenta ou não altas habilidades. Então, você vai precisar de uma reavaliação. Aí você marca aqui, reavaliação. Mas se ele apresenta, você vai marcar aqui que ele apresenta, e se ele não apresenta, se você não percebeu os 3 anéis, se você não percebeu essas teorias aqui claras nesse estudante, então aí você vai marcar que ele não apresenta altas habilidades, superdotação. Seguindo, aí nós temos um parecer. Então, vou fazer de novo a seta aqui, que nesse campo aqui, nesse espaço que vai vir em branco, você vai relatar a conclusão marcada, né? Aquela conclusão aqui, ó, que você marcou nesse campo aqui, você vai fazer um parecer. Então, você vai fazer um parecer estabelecendo a relação dos dados coletados no passo 1 e as atividades desenvolvidas no passo 2. Você vai fazer uma breve síntese, de tal forma que venha confirmar ou refutar a indicação das altas habilidades. Então, se aqui você marcou que ele apresenta altas habilidades, nesse parecer aqui, você vai fazer uma síntese, que como foi a coleta de dados, como que foi a atividade que você desenvolveu com ele, que veio a comprovar que ele tem altas habilidades de superdotação, e o que confirmou isso, né? O que justificou você ter marcado ali que ele apresenta altas habilidades. A mesma coisa se ele não apresenta, você vai fazer uma síntese explicando, olha, durante as atividades ele não demonstrou tanto interesse, tanta motivação, os dados coletados mostraram isso, por isso ele não apresenta no momento, ok? Seguindo, nós temos o item 11, que são os encaminhamentos. Agora, presta muita atenção nessa parte aqui. Considerando, gente, que o estudante avaliado tenha sido identificado com altas habilidades de superdotação e que o professor tenha conhecimento
sobre as alternativas de atendimento educacional especializado em altas habilidades de superdotação, assinale a melhor alternativa para a potencialização das habilidades do estudante. Então, nesse campo aqui, o que significa? Se o estudante, ele apresenta altas habilidades, ok, ele apresentou, ele foi identificado, e agora, o que fazer com esse estudante? Eu preciso oferecer algo para ele, não é mesmo? É aqui que entra as alternativas de atendimento. O que eu vou oferecer para esse estudante? Então, professor, se você não tem conhecimento aprofundado, com uma base sobre essas alternativas, eu te aconselho a fazer um curso do NAAS que trata desse assunto sobre a potencialização desse estudante. Mas, diante desse conhecimento, né, que o professor tem esse conhecimento prévio, você vai marcar qual o encaminhamento para esse estudante. Ele vai ser acelerado? Ele vai ser avançado de série? Você marca aqui. Ah, ele vai ter uma aceleração, mas essa aceleração vai ser uma flexibilização do currículo escolar na sala de aula regular. Ou esse encaminhamento vai ser um enriquecimento interno. Ele vai ter um atendimento aqui na sala de AEE. Ou ele vai ser enriquecido externo, ou seja, ele vai para uma instituição dentro da área dele, pode ser música, uma instituição externa, né? Uma escola de dança, uma escola de música, uma escola de desenho, uma instituição que vai enriquecer esse estudante dentro do talento dele. E aí, se ele tiver algum encaminhamento também externo, no sentido de você percebeu nesse processo que ele precisa de um acompanhamento psicológico, ou um acompanhamento fonoaudiológico, ou psicopedagógico, oftalmologista, aí você marca também. Então, vou dar um exemplo aqui. O estudante vai ser enriquecido na sala de AEE pelo professor, e ele também vai ter um encaminhamento externo para psicologia, que durante esse processo eu percebi que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Então, o professor, a escola e junto com a família vão providenciar esse encaminhamento para esse estudante, ok? E aqui, gente, o motivo, nesse campo aqui, o que você vai escrever? Você vai digitar os argumentos que fundamentam o motivo da escolha do seu encaminhamento. Por que você está encaminhando ele para a sala de AEE? Aqui, você vai justificar isso daqui. Por que você está encaminhando ele para um atendimento com psicólogo também? Você vai colocar nesse motivo aí, ok? Seguindo, feito esse processo, então deixa eu voltar um pouquinho aqui. Depois que você marcou, encaminhou esse estudante para o atendimento, sugeriu um encaminhamento para ele, esse relatório ele vai passar pela avaliação e análise da equipe do NAAS Goiás. A equipe do NAAS Goiás vai verificar, olhar e vai dar o parecer final de ok. Quando o NAAS der o ok final, manda esse relatório, esse documento para a escola, e aí sim nós vamos colher as assinaturas do professor de AEE, do coordenador pedagógico, do diretor da escola e do assessor do NAAS, que acompanhou o professor em todo esse processo. Também da diretora do NAAS. Depois de colhido todas as assinaturas, esse documento é emitido para a escola. No final, com as assinaturas, o ok, tudo certo, aí a escola repassa esse documento para o responsável do estudante, para o pai, para a mãe ou para aquele responsável, e pega a assinatura desse responsável, colocando data, datando, colocando alguma observação que tenha, e dá esse recebido aí para os pais. Então, é assim que acontece o preenchimento
do relatório das altas habilidades superdotação, desse relatório final, do relatório avaliativo. Espero que tenha contribuído aí, agregado para o conhecimento de você, professor. E é isso. Até a próxima. Bem, chegamos ao fim desta videoaula. No decorrer do seu aprendizado, você passou por todas as etapas que compõem o processo de avaliação e identificação das altas habilidades superdotação. É importante que você saiba que após esse processo é fundamental que o estudante identificado com comportamentos de altas habilidades superdotação seja encaminhado para o enriquecimento da sua habilidade. Por isso, se você quiser saber mais como esse processo acontece, inscreva-se no curso oferecido pelo NAAS Goiás, que aborda essa temática. Acompanhe a abertura das vagas nas redes sociais ou entre em contato com o núcleo. Bom estudo e até mais!